É verdade. Mas é legal, tudo é muito legal, tudo é um aprendizado e um crescimento, né? Sim. Vamos iniciar, então? Vamos lá! Nós já estamos lá! É isso aí, já começou o bate-papo. Isso aí! Isso aí, muito bom! Boa noite a todos, então, oficialmente. Sejam todos bem-vindos. Então, a Josi tinha uma outra reunião para acompanhar hoje, e então eu vou acompanhar o bate-papo com vocês também. Então, hoje essa palestra é promovida pela Câmara Setorial de Moda, e então eu gostaria de passar a palavra para o Fernando, que é um dos coordenadores, junto com o Evandro, para também dar as boas-vindas para vocês. Oi, boa noite. Tá bom, Noite. Tava com problema aí. Boa noite, pessoal. Bom, então, em nome da Câmara de Moda, né, quero agradecer a presença, digamos, online de todos, né, em especial ao Alexandre, né, e queria dizer que, então, a gente gostaria de conhecer um pouco mais, né, um pouco mais dessa empresa, da Rola Moça, conhecer um pouco mais dos projetos, da gestão, dos desafios. Eu estava escutando enquanto vocês estavam falando, né, e é bem comum, né, os problemas são comuns a grande maioria das empresas do ramo têxtil, né, claro, cada um com a sua proporção, né, mas é mais nesse sentido, né, de a gente compartilhar uma experiência nesse ramo que já é difícil e que esse ano ficou um pouquinho mais, né, mas vou deixar a palavra então para o Alexandre, queria agradecer novamente, então, a tua disponibilidade para estar conosco nessa noite e a gente conhecer um pouco mais da tua empresa. Perfeito. Eu que agradeço o convite, né? E não sou um palestrante, é a primeira live que eu faço, enfim, mas claro que falar sobre o que a gente faz, o que a gente gosta, sempre fica mais fácil. E a gente vem com o intuito de compartilhar propriamente, tá? De daqui a pouco plantar uma sementinha, mostrar que tem uma luz no fim do túnel, alguns exemplos daquilo que a gente vem trabalhando, tá? E uma das questões, eu pedi para a Josi, qual é os temas que eu devo abordar e tudo mais, né? Então, claro, a história da empresa, e é o que eu sei falar, tá? Eu não sou um palestrante de outros assuntos, eu não sei falar sobre a Rola Moça e falar sobre a trajetória. E para eu falar da trajetória da Rola Moça, eu tenho que falar da minha trajetória, aonde eu comecei, tá? Eu ainda sou de uma geração aí que começou a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Bem-vindo. Com 18, 13 anos. 13 anos eu tinha carteira assinada, trabalhava no comércio, enfim, com 15 fui para uma loja de confecção. Muito rapidamente, então, falando, comecei varrendo calçada, fazendo lanche para os funcionários. E 18 anos eu estava na estrada como representante comercial. Como eu comecei muito cedo e de uma época que não se levava tão a sério uma formação e tudo mais, eu tinha dificuldade de conseguir representadas com mais expressão. Eu vendi para todas as empresas aqui da nossa região, de Lajeado e arredores, que trabalham muito com pronta entrega. Tá? Então, eu fui para Santo Ângelo, casamos muito cedo, eu e a Lia, que hoje é a minha sócia, trabalha aqui comigo, nós temos a Ana, minha filha também. E as coisas não deram muito certo lá, mas a história toda vai se resumindo dentro de relacionamento, dentro de manter relações duradouras e tudo mais, né? E por isso que minha próxima lâmina, Jéssica, ela fala muito da nossa filosofia da empresa, que vai voltar para aquele meu início, onde os nossos valores, onde eu tenho que falar muito assim, estabelecer parcerias transparentes, consistentes, rentáveis, duradouras com os nossos colaboradores, fornecedores, clientes. E aquele início, ele vem para essas relações aqui. Claro que, fazendo um ping-pong de um início para a Rola Moça hoje, a gente olha para a filosofia da empresa e tem que ver o que nós pensamos e queremos com relação a ela. Isso a gente tem trabalhado muito. Tudo que eu vou começar a falar lá do meu início, ela vai vindo
para essas questões de valores. O que a gente realmente procura, o que a gente realmente quer fazer, de que forma a gente enxerga. E nós temos alguns chavões dentro da empresa. Nós fomos aprendendo muito com os erros, né? E trabalhando muito forte em parcerias. Então, eu estava dizendo que eu comecei a ser um representante com 18, 19 anos, fui para a região das Missões, não deu muito certo, a gente voltou para cá, tá? E pelo relacionamento, pelos conhecidos com quem a gente foi trabalhando, e como se chega onde se chegou, as coisas vão acontecendo certas, se a gente faz as coisas com boa índole, elas vão convergindo a favor, é o que a gente tem dito. Então, a minha próxima lâmina vai ser um Fiat 147, aonde nos leva a ver o porquê que eu preciso trabalhar com produto de qualidade. Eu acho que quando eu começo a empresa, é isso que eu preciso primeiro saber, qual é o nicho de mercado e quem eu quero atingir. Eu não tinha essa noção propriamente que eu queria trabalhar com um produto de qualidade. Eu precisava trabalhar com um produto de qualidade. Eu fazia pronta entrega com Fiat 147. O porta-mala desse carro é nada. Então, eu tinha que ter valor agregado dentro de uma mala. Mesmo como representante comercial, ali eu já comecei a saber com quem eu queria trabalhar. Mesmo como representante de empresas pequenas, eu precisava ter produto com valor agregado. E aí que eu preciso entender. Eu quero valor agregado, não é só porque eu quero ter valor agregado. O produto tem que valer, ou o que se diz tem que valer quanto pesa, né? Então, essa era uma das questões. A necessidade de fazer a venda, de dar volume, eu não podia vender peças com pouco valor. Então, ali mesmo como representante, e tendo essa necessidade de trabalhar e não tendo uma representada maior, o que acontecia? Eu era um vendedor de pronta entrega de empresas menores, chegava ali por outubro, novembro, eu não ganhava mais mercadoria para vender. Eu ficava, como costumo dizer, comendo o meu estoque durante o mês de novembro, dezembro, janeiro, lá por fevereiro ou março para continuar vendendo de novo. A minha esposa trabalhava num banco, nós voltamos de Santo Ângelo, não deu muito certo a primeira tentativa, voltei para lá dentro dos desafios de conseguir vencer nesse sentido. Esse Fiat aí me foi dado por um representante com quem eu trabalhei. Eu ia parar de viajar, enfim, e daí ele viu muito potencial na venda e tudo mais, foi um desafio, e esse foi realmente o início, mas o início da estrada e não da Rola Moça propriamente dito. Porque antes da Rola Moça eu tive outras empresas, e fazendo um ping-pong vindo para 96, dentro de todas as dificuldades, gente, começar do jeito que eu comecei e hoje estar onde estou, obviamente a gente passa muita dificuldade, a questão financeira, parar de pagar juros, que eu sei que é uma grande dificuldade de todos os empresários, de quem está no ramo. A gente foi estabelecendo alguns propósitos nesse sentido e aprendendo de novo com os erros, como vinha dizendo. Eu era comercial, eu não era administrativo financeiro. Eu tive que aprender a duras penas que nem todo o dinheiro que girava no caixa era da empresa, e sim, a gente devia para fornecedores e etc. Mas a gente foi mantendo relacionamento. Nesse período todo, quando eu comecei a viajar até hoje, eu tenho lojistas com quem eu negocio há mais de 30 anos. Eu acho que é isso que faz a marca chegar onde ela chegou. Então, eu vim para a filosofia, que a gente deu uma passada rápida, que é onde vai nos norteando, e ela está com a Jéssica, e sem problema nenhum compartilhar com quem tiver interesse para conhecer a filosofia da Rola Moça. Mas tudo que eu vou falando nesses 30, 40 minutos, ela vinha sem saber que estava dessa forma colocada, porque nós começamos a colocar a filosofia da empresa num quadro a partir de 2014. Mas a gente já vinha, assim, com esses valores muito bem traçados, que seria parcerias, relacionamentos consistentes
e sabendo que nós tínhamos que trabalhar com um produto de valor agregado que desse resultado, não só para nós, como para os nossos parceiros e, obviamente, para os nossos clientes e funcionários também, colaboradores. Mas essa necessidade, que se você já quiser trocar a próxima lâmina, para eu ter produto durante 12 meses por ano, porque eu trabalhava com pronta entrega, a própria Rola Moça veio trabalhando com pronta entrega até 2008, foi assim que a gente foi constituindo a empresa, trabalhando na região das Missões, visitando todas as cidades que tinha no portfólio, depois eu vim para a região do Vale do Taquari, assim a gente foi expandindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas a Rola Moça surgiu realmente dentro de uma necessidade. Por isso que essa lâmina coloca ali que empreender é uma necessidade. Foi necessário para que eu tivesse produto, comprar o meu primeiro rolo de tecido, pedir para uma dessas empresas menores costurar para mim, fazer algumas peças, e realmente assim a gente foi começando. Como empresa antes da Rola Moça, mas esse realmente foi o início. A necessidade de ter produto para vender durante 12 meses nos fez chegar hoje onde a gente chegou. Então, eu tenho dito para os meus representantes, e muitas vezes a gente fala, se eu tivesse naquela época uma representada como a Rola Moça, eu não teria Rola Moça. É difícil de acreditar, mas essa é a pura verdade. Então, as coisas vão convergindo a favor, o caminho vai nos levando, assim como a gente veio falando agora há pouco com a Cleudes também, não dá para ficar chorando as dificuldades, e sim de que forma eu vou dando a volta e vou trabalhando e realmente pensando de como ter essa continuidade, que é toda essa nova situação que a gente foi vivendo. Então, nós começamos, a Rola Moça começou trabalhando com moda casual, na base da pronta entrega, a fábrica em Lajeado, num apartamento, num quarto de um apartamento, na sala, uma mesa de corte de 2x2, e toda a produção era terceirizada. Como é que a gente criava nessa época? Ali a minha esposa saiu do banco para me ajudar quando em 93, se eu não me engano, e ela ia quinzenalmente a São Paulo comprar tecido, ia com esses ônibus de excursão, como os lojistas iam até pouco tempo atrás, não sei se ainda continuam indo no mesmo volume em que se ia naquela época. Revistas, solicitações de clientes dentro da necessidade que eles precisavam na loja na época. E com isso tudo foi surgindo uma nova solicitação, uma nova pedida de produto. Então, de 96 até 2001, nós trabalhamos com moda casual, modinha. Meu cliente sabia que eu ia viajar, eu visitava ele, por que eu não compraria em São Paulo e esperaria pelo Alexandre trabalhar ou a Rola Moça vir visitar? Porque eles sabiam que determinado item que fosse realmente moda, ou que fossem blusas, ou vestidinhos, eu levaria um sortimento bom, eles poderiam se dedicar em São Paulo e comprar um outro produto. Esse foi o início da Rola Moça. Ou eles me davam sugestão, diziam algo que estavam precisando, realmente é assim que se começa. Então, por isso que eu sempre digo assim, as empresas começam a trabalhar, as menores, elas vão, tem épocas muito boas e batem, parece que se bate num teto e volta. Parece que não, o crescimento ele não pode ser contínuo, porque precisa existir um amadurecimento da empresa, ela chega aqui, ela tem que abrir, se profissionalizar para continuar subindo. E isso tudo é um tempo de amadurecimento. E a gente passou por isso tudo e dessa mesma forma também. Porém, com a outra lâmina, nós vamos chegar que existiu e começou a aparecer um novo nicho de mercado. O que era? A solicitação. Já estamos falando em 2001, já tinha um representante nas missões. Eu continuava como vendedor. E eu mesmo dizia para a Lia, minha esposa, que nós tínhamos tudo, nós tínhamos criação, que era ela, e vendas comercial, que era eu, dentro do nosso tamanho, Cleudes. Por isso que quando você diz que a empresa é pequena, nós começamos só nós dois, com 2 costureiras fora, não é diferente do que a gente viveu. Só que, como a gente teve dificuldades antes, a gente foi aprendendo com tudo isso. Então, eu sempre tenho dito assim,
Errar é humano, repetir o erro já passa para outro estágio, né? Então nós temos que evitar errar sempre pelo mesmo motivo. E surgiu esse novo nicho de mercado, essa solicitação de roupas, na época se dizia roupas e calças coladas. Muita pedida, até que uma cliente em Montenegro me desafiou. Ela disse, pô, Alexandre, se tu não fizer, eu desisto de pedir para outro que faça uma peça similar à marca X. Então a gente também é movido a desafios, né? Eu fui desafiado, consegui fazer com que tanto a Lia quanto a empresa que produzia para nós comprasse a ideia de trabalhar um novo tipo de tecido. Então, em março de 2001, nós começamos a trabalhar o suplex, especificamente falando. Porém, já em maio, a gente entendeu que não conseguiria trabalhar com a gama de tecidos da moda mais o fitness. Então, nós tivemos que tomar uma opção. Nós tivemos que fazer uma aposta e ter foco num único produto. Obviamente, eu estou fazendo um ping-pong mais rápido, porque a história de 23 anos de empresa ou de um Alexandre com 30 e tantos anos profissionais é muito longa. 2001 a gente já estava muito bem, vendendo, se mantendo muito legal. Porém, ali foi uma aposta que a gente fez em largar um ramo que estava bom e um novo que estava surgindo. Acho que esse foi, se eu começar a falar de algumas etapas, alguns degraus importantes que a empresa foi passando, um deles seria esse aí, optar em trabalhar com outro segmento. A gente teve tempo para se aperfeiçoar, para ser melhores no que se fazia. Então, nós tivemos que fazer uma aposta. Os parceiros, eu tive 2 clientes que não mudaram, porque eu acho que a grande sacada da Rola Moça naquela época foi a questão de colocar a moda esportiva dentro de lojas multimarcas. Então, o fitness daquela época, o suplex daquela época, ele era vendido como moda, com outro entendimento, e não somente em lojas esportivas ou em academias. Esse foi um grande fato importante nesse andar e nesse sucesso da empresa. Então, nós tivemos os parceiros que continuaram com a gente, porque até então eu só vendia para lojas multimarcas. Nós tivemos que fazer uma aposta e apostamos no suplex, tivemos que ter um foco num único produto, mas ali um dos tópicos também que tem ali é a questão da responsabilidade. Lembro bem que na época uma determinada marca começou a fazer alguma pressão com os clientes e diziam que se comprassem Rola Moça, eles não venderiam mais para o lojista. E como eu tinha essa parceria muito forte da pronta entrega com os lojistas, eu entendi isso como uma responsabilidade a partir do momento que eles optassem pela gente. Então, ter esta noção de que está se passando um estágio que tem mais pessoas que começam a depender da gente, não é mais só nós mesmos, e isso foi extremamente importante dentro dessa nossa caminhada, tá? Entender a responsabilidade com esses nossos novos parceiros. E, gente, são clientes com quem eu negocio até hoje, que continuam conosco. Foi a mudança, em maio a gente optou, nós de maio de 2001, que nós mudamos em maio de ramo de atividade, a gente tem que olhar da forma como a gente veio falando nos dias de hoje, o que eu preciso? Eu preciso ter resultado ou preciso manter o meu negócio funcionando? Não foi diferente naquela época. Como nós trocamos de linha de produção, eu fiquei muito satisfeito quando em 2001 eu faturei a mesma coisa que em 2000, independente do valor que fosse. Só que depois disso, assim, os crescimentos foram algo... Cresci 100% 2002 sobre 2001, cresci 140% 2003 sobre 2002, e assim foi indo por um bom período, e nós tivemos que dar uma ajustada para não se perder de novo dentro da organização da empresa. A próxima lâmina já vai nos levar para 2004,
quando nós abrimos a primeira loja em Gramado. Tá? 96, voltando, que passou um pouquinho desapercebido, eu fiquei no apartamento, nós ficamos no apartamento lá até 2000. 2001 nós fomos para uma casa, onde nós começamos de novo numa sala, construímos mais emendamos um pouco a obra. Logo nós estávamos na garagem, na sala, com mais uma construção, outro ambiente. Quando via o escritório, eu estava na cozinha. Como a gente sempre trabalhou dentro de casa, trabalhava muito fora de hora, ou voltava tarde de viagem, nas sextas de noite, fazia um chimarrão, já ia arrumando a mala para visitar de novo. A gente foi abrir uma outra empresa, isso durante o período logo depois de 2004, 2005, eu construí uma fábrica na frente da nossa casa, que era só cruzar a rua e continuar trabalhando. Tinha esse desapego de sair de dentro de casa para poder ir para uma outra empresa. Então, junto com 2004, nós abrimos uma loja em Gramado. Ali já existia a ideia de pensar em franquias. Tá? Abrimos lá já em Gramado 2004. Fiz uma reunião, sentei com a Lia, óbvio, só nós dois, não temos outros sócios, não se devia mais explicações. E a pergunta e a analogia que a gente fez, eu disse para ali assim, ó, quanto nós estamos dispostos a absorver de prejuízo com a loja de Gramado e por quanto tempo? A Lia disse assim para mim, pô, mas tu nem abriu a loja ainda, tu já está falando em prejuízo. Aí que entra o que eu pensava, o que se queria em termos de marca. Assim, ó, nós vamos para uma cidade turística e não é bom para a imagem não é bom para a imagem da empresa abrir uma fábrica, uma loja em Gramado, melhor dizendo, e daqui a pouco fechar ela. Então nós fizemos a analogia de que quanto custaria para ter um outdoor, um frontline, as duas faces em Gramado. Vamos lá, na época se chegou à conclusão R$3.000. Então tá, se nós tivermos um prejuízo de R$3.000, é o marketing de ter um outdoor em Gramado. E com isso essa loja se manteve, ela nunca nos deu prejuízo, ela era própria da fábrica, mas também demorou muito tempo para nos dar retorno. Naquele período nós abrimos Gramado, abrimos uma loja em Lajeado e abrimos uma loja em Itapema, todas elas próprias. Na nossa filosofia, nós somos sensíveis e flexíveis às mudanças de mercado. Mas essa frase ela não foi criada em 2004. Mas a gente já vinha trabalhando com ela, sem perceber. Era a nossa maneira de trabalhar. Então, não nos é uma dor repensar, ajustar, para poder seguir o caminho, dar um passo para trás ou parar para depois continuar andando. Nós fomos licenciando as lojas porque nós entendemos que nós éramos indústria, nós não estaríamos preparados para ser franqueadores e nem tínhamos condições de continuar tocando as 3 lojas que estavam muito bem situadas, que estavam começando a dar resultado. A gente acabou vendendo elas como uma licença de uso de marca, que a única responsabilidade do nosso parceiro, obviamente escolhidos, era trabalhar somente com a nossa marca. Compravam o nosso produto, vendiam, a gente tinha que ter um mix para apresentar. E assim ele foi andando até o período de 2015, até que a gente trabalhou uma nova reforma. Mas, claro, essa foto, essa loja na esquina, para quem conhece, ela faz parte desse trabalho quando a gente licenciou a marca para que pudessem a loja vir mais para um ponto estratégico. Hoje, uma das lojas que mais dá resultado. Mas aonde entra a questão ter a segurança e a tranquilidade de dar a maturação e ter o resultado necessário. Eu sempre vinha dizendo que o nosso negócio não é diferente ao que um agricultor ou um fazendeiro tem que fazer. Ele tem que preparar a terra, ele tem que adubar, ele tem que plantar, irrigar, esperar crescer para depois colher. Não é diferente nos nossos ramos, no nosso negócio, que seja na moda ou em outro qualquer.
A gente tem um tempo de maturação. E a gente foi aprendendo isso quando a gente foi entrando com a nossa marca em outros estados. Em todos eles, a gente precisa de um tempo até que comece a dar resultado, a marca se estabeleça. Por mais que a gente seja muito conhecido no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, na medida que a gente sobe, entra em cidades ou em regiões novas, tem que dar esse tempo. A loja de Gramado, depois que a gente trabalhou para uma licença de uso de marca, hoje continuam nossos mesmos parceiros. A empresa que costurou para nós lá em 2001, essa própria empresa, ela parou com a costura, mas ela era minha parceira até 1 ano, 2 atrás. Todas as outras que foram agregadas, as oficinas de costura, continuam com esse processo, por mais que a gente produza dentro da empresa também. Então, daí eu volto a falar das parcerias. Assim como eu já falei, eu tenho clientes com quem eu negocio há mais de 30 anos. Assim como tenho clientes novos que a gente vai tentar chegar nessa longevidade. A nossa próxima lâmina vai nos mostrar que em 2006 nós fizemos a nossa primeira exportação. Essa cliente é a nossa cliente até hoje. Estamos falando rapidamente aí de 14 anos que iniciou nossa primeira exportação. Ainda em 2005, quando nós nos mudamos da casa para a fábrica em frente, no outro lado da rua, para quem começou num quarto num apartamento, que eu nem me lembro quantos metros quadrados tem um quarto, acho que 9 metros quadrados, talvez 10 metros. Quando construímos a fábrica do outro lado da rua com 270 metros quadrados, eu achei que eu tinha fábrica que eu não precisaria mais mudar por muito tempo. A questão é que nós não ficamos nem 11 meses dentro dela e nós tivemos que mudar de novo. E daí sim, nós alugamos um espaço de 900 metros quadrados. Só que naquele período que eu ainda estava na casa, indo para esse novo espaço alugado, eu fui procurado por um então candidato a prefeito de Estrela, onde eu disse que a gente é movido por desafios, me convidando para vir para o município. Eu disse, não, acho que tem um equívoco, não deve ser a mim que tu está procurando, né? Minha empresa é tão pequena, eu tenho, sei lá quantos funcionários eu tinha na época. Ele disse, não, é contigo mesmo e vamos fazer um projeto para que tu possa vir. Mas, claro, naquela época as ofertas não eram muito que me agradavam, eu sempre pensei muito em questão de marketing, em parecer a empresa. Eu ia para a região de vocês, passar lá em Farroupilha, eu via não é TCM, eu acho que é uma fábrica à esquerda, assim, muito linda, com gramado. Eu sempre dizia para a Lia, pô, queria um dia poder ter uma empresa assim, ter um jardim bonito. Então, acho que a gente é movido a desafios, a sonhos, né? E eu comprei uma área na beira do asfalto, em Lajeado, numa RS, não era na 386. O candidato esse que me fez a oferta para vir realmente se elegeu prefeito. E ele mandou um recado, Alexandre, põe a placa de vende e escolhe a área de terra que você quer para vir a Estrela. Então, aí por 2006, a gente já teve que subir a régua de novo, porque a gente vem para cá, assumir compromissos na média de crescimento, resultado de retorno de ICMS para o município. Eu dei 3 opções e hoje, obviamente, a empresa está num dos pontos que se escolheu e se construiu. Então, é o que eu venho dizendo, a gente é movido a desafios, alguém está o tempo todo nos observando, apostando na gente e, obviamente, a gente tem que sonhar e a nossa próxima lâmina nos leva ao que nós colocamos ali, a fábrica dos sonhos. 2007 nós viemos para a Estrela, muito rápido, daí nós já estamos com um prédio de 2.500 metros quadrados. Essa é uma imagem da época da inauguração. E para eu poder tanto falar em público, ou daqui a pouco, para mim hoje isso aqui é novo, tá? Então, de vez em quando me perco um pouquinho nessa questão. Eu tive que fazer um curso para poder falar. Eu tremia feito vara verde quando subia num palco ou se eu tinha que falar para mais pessoas. E nesse curso eu entendi que a gente precisaria conseguir traduzir a empresa em uma frase, em poucas palavras. E nós ficamos por muito tempo, eu, a Lia, tentando traduzir.
e hoje faz parte da nossa filosofia, que a Rola Moça é uma empresa sensível e flexível às mudanças de mercado. Essa frase passou a fazer parte da empresa a partir de 2007. Então, em 2014, quando a gente começou a escrever a nossa filosofia, ela também faz parte dos nossos valores. Eu vou voltar lá para o início, que se a gente faz as coisas pensando de maneira coerente, sendo correto, poderia-se dizer fazendo bem, mas não é, é dessa forma, mas não é isso que eu quero puxar nesse sentido, mas de maneira bem pensada, bem planejada, elas vão convergindo a favor. E a gente veio fazendo várias coisas como empresa, talvez sem perceber. E entre elas é isso. É dar um passo para trás, é reconhecer que eu não tenho uma estrutura para ser um franqueador, para não meter os pés pelas mãos, licenciar as marcas, ir se preparando, poder dizer que eu sou indústria e não sou comércio. Então, isso é ser sensível e flexível às mudanças de mercado. Daqui a pouco a gente vai chegar ali no final e vai falar um pouco sobre a pandemia. Talvez isso tenha nos feito não morrer de susto ou de pavor, e não do vírus, né? Essa adaptabilidade. Eu acho que é isso. A empresa tem que conseguir se adaptar. É o que a gente vinha falando, eu e a Cleudes, agora há pouco. Na nossa próxima lâmina, a gente foi percebendo e a gente foi reinvestindo tudo dentro da empresa. Nós continuamos morando naquela primeira casa, que era a nossa primeira residência, por muito tempo. Nós aprendemos que nós teríamos que investir tudo dentro da nossa empresa. Nós temos ambientes muito aconchegantes. Toda vez que nós somos visitados, e o convite está aberto para quem estiver na nossa região, conhecer a nossa fábrica, vai perceber que nós temos ambientes que a gente quis trazer. Como a empresa começou num apartamento, foi para uma casa, cruzamos a rua, trazer esse ambiente confortável da residência para dentro da empresa. Esse aconchego todo, esse bem-estar, a gente gostar de onde está. E por isso a gente, por muito tempo, de 2001 até 2008, e além disso, obviamente, a gente reinvestiu praticamente todos os nossos ganhos na fábrica. E nós fomos nos tornando uma empresa verticalizada. Verticalizada, o primeiro processo que eu trouxe para dentro, sem perceber que eu estava me tornando uma empresa verticalizada, foi a serigrafia. Lá em 2004, 2001, quando nós fomos para o suplex, propriamente dito, era tudo silcado, tudo silk, tudo pinturas com elasticidade, com plastisol. Como eu entendia naquela época que o suplex que eu trabalhava era o melhor suplex, de melhor qualidade, porém, se o meu silk rachasse logo em seguida, ele prejudicaria todo o outro sentido. Não estou dizendo que fora eu não conseguiria essa qualidade, mas internamente eu teria esse controle. E ali foi a primeira questão que a gente fez nesse sentido, que a gente trouxe para dentro da empresa. Outra coisa, impressão de mídia interna, desde 2008. Nós ainda trabalhávamos com pronta entrega, tá? Vans rodando pelos estados, o cliente comprava, impressora de nota fiscal, tudo dentro da van, notebook, lia código de barra, estava muito bem organizado, só que o nosso volume de estoque era algo absurdo nesse sentido. Nós nos tornamos muito fortes. Talvez uma das questões, uma das perguntas é como é que foi esse crescimento e como é que a empresa se tornou tão conhecida. Aquela mesma linha de raciocínio de um outdoor lá de 2004. Por que se pensou em outdoor já lá quando se falou da loja em Gramado? Porque era um sonho de consumo, poder fazer lonas, fazer painéis, tornar a marca conhecida. Os de papel não nos agradavam muito. Eu sempre dizia que se instalar o papel um dia, no outro chover em cima, aparece a imagem que estava por baixo, que na época se fazia os outdoor de papel, 20 pedaços de 1 metro quadrado, montava um outdoor. Então, 9 por 3, 27 metros quadrados. Eu queria começar a ofertar a mídia impressa em lonas, para encapar o outdoor, para fazer frontline, para fazer fachadas de prédio, banners internas. Mas eu também sabia que se eu não comprasse a máquina, toda a coleção a gente ia ficar
pensando se tinha esse recurso de investimento, porque já é um preço final, o custo de imprimir uma mídia externa por metro quadrado, a qualidade da impressão, resolução de imagem, tudo isso. Então, em 2008, nós compramos a primeira máquina. Desde então, a cada troca de coleção, nós trocamos todas as mídias a nível Brasil e até para o exterior, os clientes que querem. O espaço sendo nosso, a gente manda a mídia. Nós sempre trabalhamos muito em parcerias. Posso até voltar lá para o início, quando eu comecei a falar das parcerias, mas também na parceria de divulgação de marca. O meu cliente, eu passei a dividir com ele a responsabilidade e o domínio da marca dentro da sua cidade. Óbvio, a Rola Moça é nossa, como empresa e como marca. Mas aí em Flores da Cunha eu tenho 2 parceiros que vendem, são eles os donos da marca aí em Flores da Cunha. Se eles explorarem bem, são eles que vão ter esse resultado. Isso a gente deixou muito claro. Então o nosso compromisso era trocar as mídias a cada 6 meses, com qualidade de impressão e com material durável. E a gente tem essa continuidade. Por quê? Eu brinco, eu comprei a BMW, agora eu só preciso abastecer para ela andar. Se toda vez eu tivesse que ir lá fora fazer toda a mídia, eu ia calcular quanto custa um 50 outdoor de uma lona impressa, quanto custa um 900 banner para imprimir. Ah, mas um cliente quer um adesivo. Tá, mas quanto ele me comprou para eu dar o adesivo impresso para ele? Hoje não. Hoje o que a gente analisa é, onde é que essa mídia vai estar exposta? É bom para a marca? É bom para o cliente? Vamos fazer. Independente do valor cobrado. Posso ter um cliente que me compra R$5.000 de pedido, mas ele vai instalar um outdoor, um front, e é importante para a marca, é importante para ele. Com a impressão de mídia, a gente consegue imprimir... Gente, já é 8h15? Então vou ter que dar uma acelerada aqui, senão vocês não vão ter tempo de fazer pergunta. A gente começou um pouquinho mais tarde também, né? Isso aí. Vou me justificar aqui. Vai tranquilo. Ainda bem que eu olhei. Mas é dessa maneira que a gente foi reforçando a marca. Claro, depois, no final, a gente veio para revistas impressas e tudo mais. Então, foi muito importante essa mídia impressa. E também, em 2009, nós compramos a nossa primeira máquina de corte. Essa máquina, enfim, tem 2 expostas. Nós temos uma que tem um cabeçote maior. Nossa primeira máquina, nós temos ela até hoje. A gente deu um salto de qualidade de peças com grau de dificuldade maior, muito importante. Tá? Ele foi extremamente importante para nós como empresa. Eu brinco dizendo que, depois que nós compramos a máquina de corte, uma peça básica, que é uma regatinha de suplex, passou a ter a alça na mesma largura. Eu sempre brinco dessa forma. Não que ela não a tivesse, mas o trabalho que era para a costura ajustar, para deixar igual, era algo desumano. Cortar com máquina de disco, com navalha e deixar na perfeição, hoje a gente corta dentro do milímetro, né? Então, foi muito importante nesse sentido aí. Vou pedir para a Jéssica, então, trocar de lâmina, porque eu tenho mais umas 5, 6 aí que eu quero falar um pouquinho a respeito. 2015, nós instalamos o RFID na nossa empresa. Desde então, todas as nossas peças têm um chip de rastreamento. O sonho do RFID já vem desde 2014. Perdão, desde 2012, quando eu troquei de sistema, de RP, para que pudesse trabalhar RFID. Toda aquela questão, a etiqueta é muito cara e tudo mais, mas um controle de estoque, uma assertividade. Hoje a gente lê uma caixa de 50 peças em questão de segundos. A gente consegue expedir com mais controle. Nós conseguimos entrar na loja do nosso parceiro hoje com um leitor portátil, fazer o balanço para o lojista do nosso produto dentro da loja dele. Questão de 10, 15 minutos, a gente dá a relação de tudo que ele tem em estoque. Nosso próximo objetivo é dizer quando ele nos comprou aquelas peças, porque não basta dizer que tem 500 peças no estoque. Se elas são de coleções antigas, para a gente conseguir ajudar na gestão de estoque. Talvez a gente tenha que orientar para liquidar aquela e comprar peças novas, porque não se vive só de estoque antigo. Então, o primeiro passo que a gente consegue, obviamente, ter o nosso controle interno, ser muito mais assertivo e muito mais preciso e rápido na expedição. A gente externou e entramos para o nosso parceiro para fazer o balanço para eles. Com isso,
mostrar para eles que a gente tem gestão e pedir para que eles tenham cada vez mais gestão, porque são eles crescendo, a gente cresce também. Então, nossos dados todos que estão aqui, eles estão dentro de um pontinho desses que tem antena logo abaixo, tem um videozinho com um círculo, está escrito um chip, aquele tracinho pretinho, tem todas as informações da peça, qual é o C, qual é a identidade dela. Nenhuma peça tem a mesma identidade dentro da empresa, todas são uma diferente da outra. Então, nesse caso desse D, 1.339.035 peças produzidas com RFID para essa foto. Todas as peças são uma diferente da outra. Eu sei quando ela foi produzida, por quem ela foi produzida, quando faturamos, para qual é o cliente que ela foi faturada. Gestão, é o que a gente vai externando para os lojistas. Vamos trocar a lâmina, Jéssica? A nossa próxima nos leva... A iluminação LED, ela me faz pensar que... Bom, eu vim para cá em 2007 com um prédio de 2.500 metros, a gente foi fazendo ampliações para 3.500, se eu não me engano, 4.000 metros. E depois a gente construiu mais um prédio ao lado entre 2015 e 2016. Iluminação LED foi pensado para o próximo prédio. Mas ali a gente já pensava na questão da energia fotovoltaica. 2014, 2015, quando começou o projeto. Fiz todo um prédio naquela época com a inclinação do telhado no grau certo, para só largar a telha em cima, para não precisar fazer estrutura. Obviamente, para o telhado suportar a carga de telhas, de placas fotovoltaicas, mas também todo o prédio com iluminação moderna, refletores de LED, economia e tudo mais. E outra providência que nós tivemos que tomar, e eu me lembro com esse slide, é só por isso que ele está aqui, quando nós viemos para a Estrela, nós tínhamos uma instabilidade de energia elétrica na nossa região. Então, a gente só ficar se queixando com relação ao poder público, esperando pelas ações dos outros, nós temos que trabalhar para ser mais autossuficiente e independentes. Isso a gente foi trabalhando muito. Primeira providência, compramos um gerador que suporte toda a nossa indústria trabalhando. Se cair a luz, entra o gerador automaticamente. Nós nunca mais paramos, depois de ter perdido aí, em questão de alguns anos, uns 4 dias de trabalho por falta de energia, por demora de voltar, por outros prejuízos a mais. Fizemos aquele lá, colocamos o gerador de energia, obviamente, o motor a diesel, questões ambientais, polui o ambiente assim como polui um caminhão. Mas nos tornamos independentes, pelo menos, e não só dependentes da questão da energia, do blackout a todo verão e tudo mais. Fomos trabalhando. Depois, sim, para a energia limpa, nós passamos para os refletores LED. Tá? A nossa próxima lâmina já vai nos mostrar o prédio pronto e ampliado. Então, a primeira foto era a foto à esquerda. Depois nós vemos com um prédio novo construído até aqui à frente. Nós nos preparamos para dar um boom de crescimento, de estrutura física, máquinas de corte, aquela hora que eu mostrei, quando foi fotografado, já não tinha mais só uma máquina, eu tinha 2. Estrutura de espaço, de corte, tudo isso, mesas de corte, de infesto, espaço físico de almoxerifado, pronto para dobrar o faturamento. Porém, a gente entrou em algumas crises, mas a gente foi se aperfeiçoando e foi sendo cada vez melhor, né? 2015, 2016 em diante. 2015 foi um último ano que nós tivemos desde lá de 2001, quando vim falando de crescimentos de 100, 140, 180, 50%. Depois, nosso número mágico era 20% até 2015, se eu não me engano. Depois disso, a gente meio que estabilizou entre crescer 2, não crescer, e agora a gente entende que está na hora de retomar o crescimento. A nossa próxima lâmina vai nos mostrar, ou melhor, logo abaixo da... Desculpa, Jéssica, se tu retornar de novo para mim, faz favor, na ampliação, ela está junto ali, né? Abaixo do prédio, nós temos aqui as salas de reuniões, escritórios. Se olhar assim, parece a recepção ou a sala de uma casa, e a gente faz isso e fez, e é bom lembrar desde 2007, quando construímos a empresa aqui,
nós destinamos de recepção uma área de 144 metros, mais toda uma área de sala de reuniões, que é essa mesa ao lado grande, que obviamente a gente foi reformando nesse período, para receber parceiros. Isso que eu estou fazendo hoje com vocês aqui, a gente faz presencialmente, ou com os nossos clientes para dar um treinamento, ou com grupos de empresários interessados em conhecer a empresa, nessas visitas das associações. Essa questão de aproximar o lojista para dentro da indústria, para trazer o parceiro dentro da indústria, a Rola Moça faz isso já desde 2007, passou batido antes. E claro, sempre com ambientes aconchegantes, e essa última reforma ela foi feita pensando sim, daí na próxima lâmina, que nos remete ao projeto de franquias, que ele voltou a ser trabalhado em 2018. Em maio de 2018, nós conseguimos pôr em prática um projeto pensado em 2004. Montamos toda uma estrutura e ainda precisamos aperfeiçoar ela. Mas, para que a gente fosse melhor, para que a gente entendesse o que um varejo precisa, o que a gente pode ser de melhor para ele, essa loja acima à direita, com a telha preta, com o verde ao redor, é uma loja nossa, a nossa loja conceito. Tá? Ali eu sempre tenho dito assim, ó, eu trabalho no ramo da confecção, comecei a falar para vocês desde 2015, desde os meus 15 anos, perdão. Eu fui aprender muito em 2018 como é que é varejo. Falar em VM, falar em ticket médio, geração de fluxo, gestão, controle de estoque. A gente conseguiu ser como fábrica muito melhor de lá para cá, dentro de uma nova necessidade, dentro disso que o mercado exige. A gente está muito mais preparado nesse sentido. O que eu preciso falar aqui? Nós estamos em constante evolução, em constante aprendizado e, obviamente, formando equipe. Tá? Então, nós temos a loja de Lajeado, depois a outra lá em cima, à esquerda, Itapema, que era uma loja licenciada, que eu adquiri do franqueado, o licenciado da época, eu tive que comprar ela de volta, reestruturamos ela, está muito bem encaminhada nesse período. Surgiu um ponto em Balneário, a gente abriu a de Balneário, que é abaixo à minha direita, que mostra a maneca deitada. E a de Gramado, em março de 2019, passou a ser uma franquia, deixou de ser licenciada. Franquia é isso, eu entro em Lajeado, eu entro em Balneário, Itapema ou Gramado, meu atendimento tem que entender que eu estou na mesma loja, com todas essas preocupações. Então, a gente tem hoje a nossa loja conceito mais 3 franquias, que seriam 4 lojas. E a gente tem vários interessados, mas damos uma segurada para fazer a nossa estrutura. Nós não queremos vender franquias para trazer ou para ser um problema para alguém. Eu sempre tenho dito assim, comercialmente, eu não quero ser um problema para um parceiro, eu quero ser a solução. E vice-versa, eu não quero ter um parceiro franqueado que seja um problema depois. E o nosso projeto de franquia ele foi pensado em ser um reposicionamento em determinadas regiões. Então, a nível de Rio Grande do Sul, não mais que 9 lojas. Hoje nós temos 2 e temos 2 em Santa Catarina. Elas são pensadas estrategicamente, sem pressa. Nosso foco principal continua sendo multimarcas, mas nós conseguimos ser melhores parceiros como multimarcas a partir do aprendizado e do projeto de franquias. A nossa próxima lâmina, eu vou dar uma corridinha aí, eu não sei como é que nós vamos ficar aí na questão de tempo. A nossa próxima lâmina nos faz colocar em prática a energia fotovoltaica. Nós instalamos na fábrica nova, esse telhado todo hoje nos dá uma fábrica de área construída de 9.000 metros quadrados. Tá? Então, de 2001 a 2016, a diferença em 15 anos é sair de um quarto de um apartamento e estar com 9.000 metros quadrados. Nós somos mais do que os 65% de eficiência que mostra essa lâmina, porque ela foi feita durante a produção do primeiro ano. Nós passamos de 70% de eficiência e produção de energia. Mas entrando numa outra questão, o que o mercado e o que o consumidor hoje procura? O consumidor hoje procura empresas preocupadas na questão ambiental. Nós introduzimos na nossa filosofia que nós temos que ser uma empresa
preocupada na questão ambiental. Deixa eu dar uma olhadinha na minha lâmina, como é que nós temos ela descrita aqui. Responsabilidade social e ambiental. A gente trabalha isso muito forte a partir já desde a época da iluminação em LED, já se vinha com esse cuidado, a produção fotovoltaica. Nós deixamos de poluir, produzindo essa energia, o igual a 150 árvores por ano. Quer dizer, a Rola Moça poderia estar plantando 150 árvores por ano, e é isso que ela faz, produzindo a própria energia, uma energia limpa, nesse sentido. Enfim, a próxima lâmina mostra isso aí, energia para ir além, que seria a nossa próxima lâmina, onde nós começamos a fazer revistas, começamos a divulgar, para que outras empresas façam essa mesma caminhada, que possam produzir, que possam ser energeticamente eficientes. Começamos com o nosso gerador, viemos para fotovoltaica, sempre trabalhamos com todo o tratamento de água e tudo mais, a gente foi aperfeiçoando isso tudo. Temos uma lâmina seguinte, que isso aqui está em cima de um telhado. Na medida que eu não vou divulgando, ela se torna quase com esquecimento. Nós instalamos uma flower no nosso pátio. Quem passar na 386 vê ela é isso aí mesmo, ela é um leque, ela é uma flor. Ela se fecha em cima de uma dessas únicas lâminas e se recolhe durante a noite. De manhã ela se abre e ela acompanha o sol durante todo o dia. Vai dar um payback, vai se pagar pela produção da energia dela, ela vai levar muito tempo. As placas do telhado, sim, elas se pagam um payback de 5 anos e meio para 6 anos. Essa flower não. Mas com isso a gente dissemina a cultura de cuidar do meio ambiente. Essa flower, vocês podem ver que ela está dentro de um espelho d'água. Essa água é água tratada que nós cuidamos, nós não temos muita poluição, nós não trabalhamos com tingimento de tecido, nós temos a nossa serigrafia, que tem não muito desse tratamento, nós já tratávamos, nós fizemos todas as nossas questões ambientais sempre sem problema algum, porém nós queríamos ser melhor. Então nós tratamos a nossa água que ela fica transparente, além do que exige as questões ambientais, só que foi um desafio além. Eu desafiei os nossos meninos aí, os nossos intraempreendedores, a limpar a água do nosso refeitório. Aí o bicho pega, tirar gordura e detergente de uma água. Hoje nós limpamos por dia em torno de 1.800 a 2.000 litros da água, que é nossa serigrafia e a nossa cozinha. E o que mais desperdiça, o que mais consome água é a cozinha, no lavar, no preparar a comida. Tudo isso nós vamos filtrando e ela chega aqui na Flower, é o que a gente pode vender e mostrar para os nossos clientes. Além disso tudo, e querendo finalizar, eu tenho uma última lâmina, para depois, não sei se ainda vai dar tempo de perguntas ou não. Nessa questão ambiental, nós começamos a produzir o nosso gás, que são esses biodigestores. Nós fomos a primeira empresa a instalar um 7.0, que significa o quê? Esse primeiro volume preto, a parte de baixo, é onde a gente larga o dejeto do refeitório, que é restos de alimento, folhas, guardanapo, até osso de galinha. A gente joga nesse tubo preto que vocês veem do lado. Isso aí fermenta, vai trabalhando. A parte de cima é gás. Então, a gente, com um biodigestor desses, produzia 2 alimentos por dia do refeitório. Acabei instalando o segundo, gostei muito dessa ideia. Então, nós vamos ser eficientes aí na faixa de 50% da produção de gás com o lixo que a gente produz, que é o lixo molhado da nossa casa. Em fins de semana, eu trago o meu lixo molhado. Como vou precisar produzir 20 quilos dia de lixo úmido, eu posso trazer diariamente meu lixo úmido da minha casa, porque o nosso refeitório produz em média 13 quilos por dia. E eu consigo jogar 10 quilos dia em cada um deles. E o mais importante, ele gera um líquido, me fugiu um nome agora, um churume. Ele é um fertilizante natural, um pulverizante para a horta, que a gente está usando para nosso jardim, para nossas hortaliças, para as nossas árvores frutíferas. Fizemos mais um lago, aquele primeiro da foto eu tive que interromper, porque a rodovia passou perto eu tive que ceder área para a rodovia duplicar. Então aquele açude se perdeu, eu tenho um açude perto do refeitório. E agora, por último, nessa questão ambiental,
nós estamos dessa sustentabilidade fazendo uma horta aquapônica, porque o refeitório é nosso aqui na empresa, não é uma empresa terceirizada, e é dentro dessa questão social. Nós somos uma empresa que trabalha dentro da sustentabilidade hoje, e a sustentabilidade está apoiada em 3 pilares: social, ambiental e econômico. Social é os nossos funcionários, é ter um bom ambiente de trabalho, é o que a gente trabalha aí com os nossos clientes, consumidores finais, ter um produto que se possa usar, tudo mais. Ambiental, todos esses cuidados que eu tentei falar rapidamente, e obviamente para tudo isso precisa de resultado econômico. E lá na nossa filosofia a gente aprendeu que não pode ter medo de dizer que a gente trabalha sim com resultado. O que a gente precisa é oferecer um produto que seja competitivo no mercado, mas dentro do seu valor. Então, nós na Rola Moça optamos por trabalhar com produto de qualidade e não com preço. Esse foi o nosso caminho adotado lá no Ninho 147, quando eu era representante. Eu acho que eu falei muito rápido, não sei, eu espero que tenha conseguido passar algo, e óbvio, estou disposto, e eu gosto muito mais das perguntas, eu consigo responder dentro da curiosidade, mas eu sei que eu já ultrapassei 5 minutos do tempo e não sei como é que está o tempo de vocês aí. Fui me apressar quando vi que eu estava estourando meu horário. Não, tá tudo certo. Eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Se alguém tem alguma dúvida, tem algo a questionar. Eu queria dizer, Alexandre, que primeiramente parabéns, né, pela tua história de empreendedorismo, né? Muito bom ouvir pessoas assim, né, que têm muito a acrescentar para nossas empresas, né? Acredito que é, enfim, muito bom. E também queria ver contigo, né, se a gente teria essa oportunidade de conhecer mesmo a empresa aí, né, em um futuro próximo, talvez, né? Acho que seria muito válido a gente conhecer mesmo. Quando for permitida as visitas e, enfim, a questão da aglomeração, quando estivermos numa época um pouquinho mais normal, sem dúvida nenhuma, e constatar isso de perto, a gente realmente tem esse hábito de receber associações, receber grupos de lojistas. Eu acho que é uma maneira que a gente pode, sim, compartilhar. Claro, vim numa fala muito rápida, mas a gente já enfrentou muita dificuldade. Eu acho que isso fica claro para quem nos ouve falar que a gente começou muito pequeno também. Tivemos muitas dificuldades. Eu sempre brinco que a Rola Moça é um misto de acertos, né? Porque os erros a gente cometeu muito antes, a gente erra hoje também. A gente só não gosta de repetir o erro, tá? 2 vezes, e sim aprender com o erro que a gente comete hoje. Eu acho que aprendendo ou errando que a gente vai aprendendo, e claro, eliminando os erros, a gente vai ser mais assertivo, né? Nos assustamos muito com a pandemia também. Tive uma imersão nos primeiros dias. A gente hoje, vocês vejam bem, essa estrutura, essa questão ambiental, esse cuidado, a gente vinha numa roda viva tão grande que a gente não parava mais para cuidar e para poder apreciar certas coisas, que é ter um pomar, que é colher uma fruta embaixo da árvore, comê-la no mesmo lugar. Era sempre aquela correria. Um fim de semana eu tinha que ir para uma cidade tal, no outro fim de semana eu preciso ir para a praia, depois eu preciso viajar para o exterior. Era uma loucura, a gente não aproveitava mais a casa, não aproveitava a fábrica, e isso a pandemia nos trouxe. E eu tenho dito, a gente está voltando a fazer o que a gente já fazia. Quem tem um pouquinho mais de idade é justamente isso. E eu tenho dito assim, a gente trabalhou com pronta entrega. As lojas trabalhavam, antigamente se dizia sacoleira, hoje são as lojas online, são as lojas por WhatsApp, ou mandam uma sacola com produto. É a sacoleira aperfeiçoada que a gente vai trabalhando, é uma pronta entrega melhorada. Tudo que se quer hoje na questão de bem-estar, de qualidade de vida, é comer um produto sem agrotóxico. É como se vivia no passado, na verdade. Então, é encontrar esse meio termo entre o passado e o nosso presente e, obviamente, continuar crescendo, né? Mas nós somos realmente eternos otimistas nesse sentido. Eu acho que o que nos cabe é compartilhar, respeitando as dificuldades. Sabemos que não é simples assim, é muito bonito e fácil vir falar em meia hora. Os slides eram poucos, né? Mas no fim a fala fica bastante extensa. Mas
entendendo sim e sabendo que o mercado ele não é fácil não, tá? Então se eu pudesse dizer algo nesse sentido é justamente isso. Nem todos têm que trabalhar com qualidade, nem precisa, mas eu preciso saber que aquilo que eu quero qualidade, eu quero produto de qualidade, eu quero trabalhar a preço, qual é o ramo que eu quero atingir, quem é meu público, ou quem é a persona que eu trabalho, enfim, eu acho que essas coisas ficando claras e dando tempo ao tempo, que nem eu disse assim, tem o tempo da maturação e o acerto nisso tudo, né? Enfim, já me larguei a falar de novo, a pergunta foi curta, minha resposta foi muito longa. Não, mas tudo certo, muito bom, muito bom. Alexandre, quero te parabenizar também aí. Eu e minha esposa, ela está aqui do meu lado, a gente teve o prazer de conhecer a tua fábrica em uma convenção ali do pessoal de Caxias do Sul, né, um grupo de lojistas. Cara, foi muito inspirador, assim, ó, muita inspiração. Em outro momento a gente acabou conhecendo a sua loja aí em Lajeado, a loja Conceito. Cara, a gente voltou assim, uma vontade de fazer algo diferente e a gente acabou fazendo, né? A gente lançou nossa loja Conceito em dezembro do ano passado, inspirado na tua história aí, na tua vivência aí. Cara, só tenho a agradecer e parabenizar. Qual é a tua empresa, Wagner? A nossa marca é a Brasil Costway. Legal, legal. Uma marca de moda casual. Que maravilha. Então o Wagner é a testemunha de como a gente recebe, como a gente gosta de compartilhar. Eu acho que é isso. Não é nem facilitar, mas poder ter sim. E assim que a gente foi crescendo, tá? Nós tivemos bons parceiros. Muito da nossa indústria, a Petenat, que é uma parceira nossa, que é aí de Caxias, também nos passou. Com eles a gente aprendeu que a gente possa facilitar alguns caminhos. Pô, como é que eu vou escolher a minha primeira máquina de corte? A Petenat fez toda a pesquisa como empresa e eu tinha condições de adquirir a máquina que eles me sugeriam. E essa mesma questão, então, poder um pouco do que é a nossa loja conceito, pensar na loja conceito da tua empresa, ou como indústria nesse conhecimento, é isso que a gente gosta de compartilhar e fico feliz aí que você já tenha vindo e está aí alguém no grupo que é testemunha de como a gente recebe e gosta de receber. E com certeza, Wagner, da tua vinda até hoje mudou muita coisa aqui na empresa, tá? Nós somos inquietos e tem muita coisa nova, isso tudo que eu fui mostrando. Provavelmente eu não tinha na visita de vocês, né, Wagner? Legal. Quero conhecer de novo aí, quero ir de novo. Toma aí. Até foi a minha indicação minha aí para o grupo, numa reunião, para te chamar. Falei, cara, chama esse cara que vai ser inspirador para todo mundo aí. Talvez aqui a reunião seja diferente, a gente tá... Tudo é muito novo, né? E vocês sabem que desde a pandemia eu estive mais próximo dos meus representantes do que eu estava antes. Quase que semanalmente fazia reuniões por vídeo. Então essa é a minha primeira apresentação, eu tenho muito essa questão olho no olho, a gente também tem que se reinventar. Então do lado de cá fica o pressentimento que eu fui um pouco acelerado, não sei como é que foi aí, veio a apresentação do lado contrário, porque é a minha primeira vez, mas com os representantes a gente tem feito isso muito e é um novo, não é nem um novo normal, mas vai ser algo a mais que a gente vai introduzir mesmo depois da pandemia, né? Essa necessidade de pegar um avião, fazer uma reunião em São Paulo, ela já fica em segundo plano. Primeiro a gente vai ver o que resolve numa conferência, num vídeo. O WhatsApp ficou muito legal nas chamadas de WhatsApp, fazer as reuniões aí virtuais, tá muito forte nesse sentido. Espero para ti que esteve aqui e hoje essa palestra virtual não tenha deixado a desejar muito nesse sentido aí. Rapaz, a energia foi a mesma, com certeza. Verdade. Muito bem. Mais alguém tem algum questionamento? Aí eu tenho uma curiosidade, Alexandre, te agradecendo já assim pela tua simplicidade, que foi assim muito recíproca, né? Porque a gente sente quando as pessoas te passam o recado com a sinceridade da forma como aconteceu. Então, o que eu gostaria de pedir? Como é que você vê agora os próximos meses na questão de abastecimento de matéria-prima? Então, seriam os tecidos que nós vamos usar
que já estamos em falta no mercado, alguns já estão faltando, na verdade. No meu caso, acredito que no caso de todos, né? Como é que você vê toda essa situação? Com bastante desconfiança, tá? O que está acontecendo hoje assim, ó? O dólar aumentou frente ao real no mínimo 39%. O dólar regula, é a lei da oferta e procura. Se lá fora pagam melhor, vai se exportar. Então, por si só, teria um aumento. As empresas, desde a pandemia, é o que a gente veio falando, acho que foi a Cleudes, né, que fez a pergunta, não apareceu para mim. Sim. Isso. É o que a gente vinha falando assim, ó, ali em março todo mundo se assustou, tivemos que fechar. Eu me lembro que dia 19 fechou Santa Catarina, não recebia, eu dei férias coletivas, 15 dias depois eu já voltei. E São Paulo voltou a reabrir não faz muito tempo. Então, Isso. vamos lá, nós temos indústrias que ficaram fechadas de 30 a 60 dias. Nós temos mais um período que está se trabalhando, e até hoje está se trabalhando com 70%, 80% do ritmo. Isso vai levar 2 anos para repor esse produto que não foi produzido nesse período todo. Também vai dar uma falta de demanda. Então, dizer que suspendi minhas vendas porque eu vendi mais do esperado. Beleza, esperava vender quanto? Esperava ter uma queda de 50%? Esperava vender igual ao ano anterior? O que aconteceu? O papel aceita tudo. Eu tenho que ter essa franqueza. Eu me preparei no segundo semestre a ter uma queda de 30%, mas eu não quis ter a queda de 30%. Nós estamos fechando o segundo semestre com crescimento com relação ao ano passado. Mas o meu primeiro eu tive queda. Então, o que eu tenho uma ressalva e só o futuro próximo vai nos dizer, e é o que eu tenho dito assim, comentado, eu preciso fazer uma leitura de mercado. Tá? E o grande risco qual é que está sendo, dentro da minha visão, tá? Que quem trabalha com margem muito baixa de resultado, corre o risco de estar vendendo hoje, estar feliz por estar vendendo, com um consumo, com um mercado aquecido, só que quando ele for repor essa matéria-prima, o aumento da matéria-prima comeu o resultado que ele teve nesse período. Mas o consolo seria a estrutura ficou andando e não tivemos perdas nem demissões, que essa é a grande questão, manter a estrutura rodando. Mas tem falta de produto sim, porque as empresas ficaram fechadas. O mercado, de certa forma, para nós, no nosso ramo, ele deu uma aquecida. A moda também está complicada, né, Wagner? Quem trabalha com moda e dependendo do produto, deu uma complicada nesse sentido, tá? Vai depender da estrutura de cada empresa, dos seus parceiros e fornecedores. A gente conseguiu, e nós sempre trabalhamos com estoque adiantado, eu estou com um bom percentual do próximo inverno já dentro de casa ao comprado, assegurado valores e tudo mais. Mas é isso que eu digo, comprei e assegurei o valor. E quando for repor esse estoque, os aumentos que estão vindo, nós estamos falando, quem trabalha com confecção aí de matéria-prima, nós estamos falando de 12% a 20% de aumento de matéria-prima desde março, abril, maio para cá. E tem tabelas para dezembro e janeiro, tu não tem mais valor de mercado. E nós vamos largar, eu largo agora o inverno, faço a convenção no final de novembro para sair vendendo em dezembro, vou entregar fins de janeiro, fevereiro e em diante. O que eu vender agora eu tenho que segurar o preço. Talvez seja um período que a gente vai reajustar durante a coleção. Mas tem esse risco de desabastecimento, sim, mas não é só pelo excesso de consumo, no meu entendimento, obviamente, né? E tem essa falta de produção, essa matéria-prima está faltando. Nós temos fornecedores que não vieram nos visitar para mostrar a coleção de inverno. Fábricas grandes, com muita dificuldade. Talvez seja mais complicado para uma fábrica grande se adequar do que uma fábrica menor, que é mais sensível e flexível às mudanças de mercado. E nós somos uma empresa pequena dentro do porte de outras grandes marcas, né? Por isso que nós temos que ser fortes na região que nós atuamos. Mas tem esse risco aí de realmente desabastecimento. E por isso que, de novo, eu vou voltar lá para o início pelas parcerias. Nós temos bons parceiros, conseguimos comprar e fazer uma certa reserva. E a outra questão é essa. Com quem trabalha com a indústria da confecção, usar a criatividade e poder usar eventuais sobras de coleções anteriores. Trabalhar coleções cápsula, algo menor,
que seja mais com giro mais rápido, com menos volume e poder repor cada vez mais. O lojista vai ter que se adequar a essa compra. É tudo muito bonito, ter foto, catálogo de todas as peças da coleção. Mas não vai ser possível sempre ter o catálogo pronto. Eu vou ter aquelas coleções cápsula que me permitem usar a mercadoria de estoque para que não haja falta de produto. Só que, claro, na criação ter a criatividade, a inspiração para que esse tecido seja uma novidade no mercado. Essa vai ser o grande desafio para suprir essas eventuais faltas, Gleudis. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu entendo por aí sim, tá? Não, respondeu. Muito, muito obrigado. Além da expectativa da resposta. Bom. Muito obrigado. E, ao mesmo tempo, temos um grande otimismo para o próximo ano. Eu acho que sim, o mercado vai continuar aquecendo. E é bem isso, vai colher os frutos quem conseguiu se manter, assim como a gente veio falando, não sei quem mais acompanhou o nosso bate-papo anterior, é conseguir ter passado março, abril, maio sem grandes, maiores prejuízos, principalmente porque prejuízo ou perda se teve, ou que seja perda de resultado, né? Mas depois disso preparar, manter a estrutura girando, e é isso que muitas empresas estão fazendo. Conseguir manter a engrenagem oxigenada para chegar ali agora na retomada de mercado e ter a equipe e ter toda a estrutura a pleno. Embora não se esteja a pleno, tem muito funcionário, principalmente as mulheres sofreram muito nessa questão da pandemia, porque são elas, cabe a elas cuidar dos filhos. A gente teve uma baixa de produção, não só nós, como todas as outras empresas, né? Não se tem com quem deixar os filhos, por isso essa briga de retomar aulas. É tudo questões econômicas, né? A gente tem que cuidar com tudo isso para que a gente preserve a saúde e consiga fazer isso voltar. Isso eu gostaria de frisar com vocês, tá? Nós saímos em férias coletivas dia 19 de março. Isso foi numa quinta, sexta-feira. Na outra segunda, que era ainda final de março, nós já tomamos a vacina da gripe na indústria toda, nós sempre patrocinamos para todos os funcionários. E ali eu vi que eu estava com toda a empresa, com corte nas mesas, eu não podia deixar esse produto cortado. Eu preciso chamar o pessoal, uma equipe de volta para pelo menos produzir o que está cortado. Então a gente fez coletivas de 15 dias, depois começou a retomar e graças a Deus a gente nunca diminuiu o ritmo nem nada, mas sempre com estratégias. E se parar, e se trancar as vendas? Qual é a minha próxima estratégia? Então a gente foi fazendo planejamentos de curto prazo, para continuar não havendo demissões e tudo mais. Nos preparamos estruturalmente, dizendo qual é o prejuízo que eu consigo absorver sem fazer demissões. Graças a Deus não precisamos fazer. Hoje eu estou dizendo para vocês e compartilhando que nós vamos ter crescimento até o final. Nós já estamos com a venda maior em igual período do que do ano passado, no segundo semestre. Então, se isso tudo se manter normal, a gente volta para um 2021 até mais forte e com todas as tecnologias novas, né? Mas na nossa volta, é isso que eu quis falar, a gente, por conta, instituiu a obrigatoriedade do uso de máscaras, colocamos álcool gel, começamos a medir a febre nos funcionários todas as manhãs, até hoje medimos, para justamente não ter uma disseminação. A única providência que nós fizemos de diferente do que nós tínhamos tomado por conta foi no refeitório o pessoal da cozinha servir as pessoas como se fazia em restaurante, as pessoas não se serviam mais. Uso de máscara até hoje é obrigatório aqui na empresa. Nós temos uma empresa com essa nova obra, com afastamento, nisso tudo nós fomos favorecidos, nossa empresa toda ela, o papel ou a toalha de secar é papel toalha, com muitos banheiros espalhados, nesse sentido, nós fomos mais fáceis para nos adaptar. Tivemos alguns casos de contágio, casos de Covid, mas essas pessoas que se contaminaram não passaram para mais ninguém. Isso que é o legal de falar. As medidas de higiene, elas não disseminaram o vírus. Então, sempre foram casos pontuais e que não passaram para colegas. Isso nos deixa muito satisfeitos, tá? Esse foi o cuidado. Isso vai na questão da nossa sustentabilidade, que é a questão do social e do bem-estar das pessoas. Fomos muito bem nesse sentido e eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter a nível geral, é o que a gente pode fazer dentro das nossas empresas, dentro dos nossos estabelecimentos e até quando a gente está na rua, né?
usar a máscara realmente previne bastante. Isso aí. Muito bem. E eu queria fazer uma pergunta também. Nas redes sociais, como é que vocês atuam? Nós trabalhamos muito forte o Face, o Insta, nós impulsionamos mais também o nosso e-commerce com essa pandemia toda. É hipocrisia eu chegar e dizer que eu dobrei minha venda do e-commerce, realmente dobrei. Mas depende de qual é o número que eu tinha. O e-commerce não mantém minha indústria para eu chegar e dizer para vocês que eu dobrei, que eu cresci 120%. Eu realmente cresci, eu agreguei essa venda, mas ela não sustentaria nem minha folha de pagamento. Então, eu sempre digo, o papel aceita tudo, né? Mas a gente tem trabalhado muito fortemente e convido a acompanhar nossa mídia. Nós temos um Insta muito bem trabalhado, nós temos o nosso Face muito bem trabalhado, nós temos o nosso site que nós estamos trabalhando unificar. Então, é uma plataforma única, essa é a tendência de mercado, não é muito meu métier, tá? Então, eu tenho hoje a nossa filha, que eu não falei, ela nasceu em 97, a Rola Moça é de 96, quando ela dormia nos rolos de tecido. Hoje ela é a nossa diretora de comunicação e marketing, Wagner, então já temos mais uma diretora na empresa, e ela que cuida muito disso. E antes de finalizar a tua resposta aí, Jéssica, eu sou muito longo, essa é a nossa diferença, eu tenho 52 anos, a gente tem que saber unir a nossa experiência ao conhecimento de vocês mais jovens, aos conhecimentos da minha filha Ana, que hoje tem 23, a Jéssica deve ter seus 25, 26 também, se tem isso. Unir esse conhecimento de tecnologia. Foi a Ana que nos instigou nesse cuidado ambiental. É essa geração que vem, é esse novo consumidor. E da mesma forma, a maneira de comunicar nas mídias. Eu entendo que a gente tem por melhorar, sim, mas ao mesmo tempo nós temos uma comunicação muito boa. Nós, há um período, nós contratamos uma empresa externa para fazer impulsionamentos, para trabalhar essa questão mais por trás de toda essa plataforma, a questão de Google. E eu, particularmente, de quem é de uma outra geração, dizia assim, como é que uma empresa que faz impulsionamento e cuida da minha marca vai olhar uma hora o marketing de uma revenda de carro, depois ela vai para uma abatedora de aves, daí ela vai fazer da fábrica de bala, vou falar da nossa região, né? E daí, de repente, ela vai comunicar moda. Em que sentido ela vai fazer isso? Mas como é que a gente sabe que tem razão, se está certo? Faz o teste, né? Éramos bem assessorados, mas principalmente na questão dos impulsionamentos e não na questão das postagens. Então, a Ana tinha que ficar acompanhando, revisando frases, porque nós temos essa questão da filosofia. Isso ficou claro, então depois eu fui acelerando as falas, quando em 2014 a gente botou a filosofia no papel, e para nós talvez tenha ficado um pouco mais fácil passar essa questão dessa pandemia, porque a gente vinha se preparando, organizando a empresa, delegando cada vez mais, ter os nossos gerentes e gestores compartilhando essa administração, por mais que nós sejamos uma empresa familiar, até trazendo uma assessoria que viesse trabalhar a pirâmide de cima para baixo, que é as dificuldades que a gente tem de como se aperfeiçoar para o mercado. Mas trabalhamos muito forte, temos nossa agência de fotos é o nosso parceiro desde 2007 ou 2008, e aí que nós temos as fotos de qualidade e em cima disso nós trabalhamos nas nossas mídias. Trouxemos de volta para dentro da empresa, nominamos a nossa diretora de comunicação e marketing, trouxemos uma pessoa assim que entenda de impulsionamento, de trabalhar pela estrutura de um Google, para posicionar melhor a marca com a estrutura interna, entender a filosofia e entender o que a gente quer comunicar. Então, nós estamos trabalhando sim em cima dessas plataformas também, para ser melhor ainda nesse sentido. Mas exploramos bastante. Muito bem. Para variar longa a minha resposta. E a marca coletânea, Alexandre, como é que está? A coletânea tem essa dificuldade, principalmente por essa pandemia. Nós temos algumas novidades para a próxima coleção.
que eu ainda preciso guardar nessa questão de estrutura, tá? A gente foi para diversas opções aí de trabalhar representantes exclusivos, de trabalhar marcas e representantes separados. Se fez todo esse teste aí, mas nós temos muitas novidades para 2021. Daí eu vou dizer para vocês, fiquem atentos aí para a virada, que vai ter muita novidade, tanto na Rola Moça quanto na coletânea. Em tudo, em questão de marca, em questão de comunicação. E isso vem sendo trabalhado desde antes da pandemia. Mas, principalmente em março em diante, a gente tem um novo upgrade para 2021, que seria isso. Toda essa nossa estrutura e com muita novidade, tanto na Rola Moça quanto na coletânea. Mas essa questão, sim, essa necessidade, eu devo ter comentado isso, a dificuldade de fazer um representante trabalhar e o próprio lojista, as duas marcas. Talvez seja isso, né, Wagner, a tua pergunta. Isso. E a gente fez uma experiência de separar, mas não a todo o nível de representantes. Mas tem aquela cultura do próprio lojista também, de como ele compraria e quais as peças que estão na coletânea poderiam estar na Rola Moça e o quanto isso representaria a mais de venda e tudo mais. São estudos que a gente foi acompanhando e fazendo de perto aí. Mas tanto coletânea quanto Rola Moça tem muita novidade para a próxima coleção. Não posso queimar a língua aí agora. Não é? Show de bola. Alguém Boa noite mais? a todos. Sim, uma pergunta aí. Alexandre, meu nome é Valmir, eu atuo na área moveleira, deve estar surpresa, né? Eu atuo em Florense, aqui na cidade de Flores da Cunha. Sou um grande parceiro da Florense na minha casa, no meu apartamento, adoro os móveis, conheci a fábrica de vocês, talvez é isso que eu queira compartilhar. Eu fui conhecer a fábrica da Florense também, fiquei impressionado com a tecnologia, com o cuidado nos detalhes. E eu acho que eu já comecei a falar, não te deixei fazer a pergunta, mas a abertura da empresa, o poder visitar a empresa de vocês, faz com que a gente abra a empresa aqui para as visitas também. Mas, por favor, faça a sua pergunta. Ok, obrigado. Ouvindo a sua fala, como dissestes, né, a utilização de tecnologias que vocês usam em toda a operação. Nós, na empresa, hoje estamos na jornada da indústria 4.0 e estamos estudando a utilização de RFID nas nossas peças. A minha pergunta é, os seus fornecedores, eles foram parceiros na utilização de RFID, das tecnologias, dessa migração de ERP, inclusive, como você promoveu na Rola Moça? Eu migrei em 2012 para um outro ERP, porque eles me ofereciam RFID. Por isso que eu sempre tenho dito, falei umas 3 ou 4 vezes, o papel aceita tudo. Na hora de funcionar, não funcionava. Em 2014, quando encerrou meu contrato, 2016, 15 para 16, quando encerrou meu contrato, não me recordo se eram 4 anos, eu voltei para o meu antigo RP. Mas antes de voltar, eu lancei o desafio. Quando vocês tiverem estrutura de RP para rodar RFID, eu volto para trabalhar com vocês. E eles cumpriram e fizeram rodar. Eu tinha o Organiza, que é de Erechim, como RP. Eu saí do Organiza e fui para um outro RP e retornei para o Organiza. Então, acho que a principal questão é essa. E é muito complexo e esse é o maior investimento. O teu RP permitir rodar RFID. Depois disso, fornecedor de etiquetas, quem pode instalar o RFID, isso tudo eu tenho o maior prazer de compartilhar. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Eu consegui sim de São Paulo um fornecedor, as etiquetas eu não tenho problema no chip de leitura. O meu RP não é um RP para o ramo moveleiro, então vocês têm que primeiro ver quem é o teu parceiro e quem é o RP que roda e teria que ser o teu. E eu sei que deles vão querer cobrar horas de desenvolvimento, é um valor absurdo. E depois sim jogar toda a tecnologia. O RFID ele é um mundo infinito, desde a entrada da matéria-prima, a saída dela, ao provador de uma loja para saber as peças que entram, quantas vezes entra, as peças mais vendidas. Ele é fantástico, assim, a tecnologia é um absurdo. Mas ela requer uma parceria. Nós tivemos sim, respondendo a tua pergunta, nós tivemos parceria sim do nosso RP, que daí sim voltamos para o anterior. O fornecedor, na questão das etiquetas,
dentro dessa parceria, e eu disse que eu seria um disseminador do RFID para eles, a etiqueta vai se tornar mais barata na medida que um comércio, as pequenas indústrias possam utilizar também. Eu instiguei eles a conseguirem uma impressora com um custo menor para quem não precisa produzir tanto volume. Tenho a impressora hoje pela metade do valor que quando eu adquiri as minhas. Eu acho que esse trabalho de parceria, de quem faz a etiqueta, de quem faz a impressora, por mais que sejam multinacionais, por mais que seja gerido a dólar o custo delas, mas se não houver essa parceria, o projeto não anda. Então, eu tenho o maior prazer de indicar as fontes e tudo mais. Nós temos bons parceiros que são aí de Caxias, pertinho de vocês, tá? Que é a Acron Tecnologia, que ajudou a desenvolver. A etiqueta é um parceiro deles também, que vem do Paraná e São Paulo, as indústrias. Mas é uma tecnologia fantástica. E para provar que eu visitei a empresa de vocês, eu achei fantástica os filtros de poeira no corte da madeira, a reutilização, a energia que ela gera. Gosto disso tudo e curti ao máximo aí conhecer a empresa de vocês, sem dúvida nenhuma. Valmir, né? Sim, ok. Obrigado, Alexandre, pela resposta. Nós estamos conversando com a empresa Acron para montar um pequeno projeto piloto. Como visitaste nossa planta, né, ela é grande, nós temos hoje 52 mil metros quadrados de fábrica. Claro que esse GT de trabalho, né, essa jornada aí que a gente tem como projeto, ela vai se dar em 6 equipamentos. E é isso aí, é usar a tecnologia onde for possível. E complementando também, agradecer aí pela sua fala, a utilização de franquias, as quais vocês também estão, né, seguindo neste caminho. Nós, forenses, já temos hoje uma expertise, mas também é um desafio constante de melhorar a gestão, de como apresentar o produto, enfim, atrair o cliente até as lojas. A questão da gestão ambiental também, muito bacana. Nós também aqui temos o nosso restaurante, mas é uma empresa terceira, né, que atua com as cozinheiras, com a alimentação, né? E agradeço já a oportunidade de podermos aí, num momento oportuno, visitarmos a empresa. Será muito válido a gente poder trocar boas informações aí sobre gestão, planejamento. Prazer poder retribuir a visita que eu fiz aí para vocês. E com a Acron aí, estão bem servidos, são excelentes parceiros, tá? O meu contato ali era o Marcos, mas a equipe toda deles é muito boa. E eu acho que é isso aí. Claro, vocês são uma empresa de um outro patamar, em termos de tamanho e de estrutura, mas é bem isso, é instalar em poucos projetos, em poucos setores e depois ir ampliando, porque senão o custo fica tão monstruoso que daí o projeto não sai do papel, né? Essa é a grande questão. Nós mesmo estamos ainda no setor da expedição, da finalização da peça, a partir de então trabalhando com a RFID, mas tem desde o início da matéria-prima, troca de setores, poderia simplesmente passar por antenas e já estaria mandando para o setor seguinte, que é manufaturar, pintura, etc. Enfim, não saber melhor do que eu aí como utilizar, mas é uma tecnologia fantástica, eu super recomendo. Eu tenho dito para o lojista que tem 2 ou 3 lojas, deveria de ter a RFID. Ok, obrigado por compartilhar. É um prazerzão. Muito bem, alguém mais? Perfeito, acho que é meio horário de vocês, inclusive. Pode ser mais uma, Jéssica? Pode ser, Alexandre? Pode. Não, a minha questão é a seguinte, Alexandre. Aqui a gente tem várias empresas que são familiares também, né? A minha pergunta é em relação a isso. Vocês pensam em alguma coisa? Tem um trabalho em relação à sucessão familiar? Se tem alguma coisa nesse sentido? E como tu vê tua empresa daqui a 5 anos? Os desafios? Como enxerga ela daqui a um curto tempo, né? Digamos uns 3 anos por aí. Com toda a franqueza, teria que dizer daqui a 5, 6 anos eu gostaria de estar trabalhando um pouco menos. mas Wagner, não, acho que foi, deixa eu ver quem é que me chamou aí. Fernando. Fernando, né? Fernando,
é bem isso, por isso que eu falei antes, nós estamos com uma consultoria trabalhando a pirâmide de cima para baixo, é bem pensando nessa questão, tá? De como trabalhar a sucessão. Eu tenho a Ana, que nasceu dentro da minha empresa, nasceu na minha empresa porque minha empresa era num apartamento, ela dormia no rolo de tecido, enfim, estava escondida. E tu sabe que eu tenho esse compromisso. Eu sempre, no outro chavão, não vamos falar mal do cavalo porque depois eu não consigo vender ele. Eu tenho muitos colegas, amigos meus, empresários, que falam tão mal, que trabalham tanto, que chegam em casa reclamando tanto, que os filhos querem fazer tudo menos trabalhar na empresa deles. Então a empresa não vai ter continuidade, né? Porque a empresa depende da pessoa que está lá trabalhando. E eu brinquei com a minha amiga, eu disse, tu só fala mal do teu cavalo, tua filha foi ser médica, por que ela vai querer o abacaxi que a tua empresa só reclama dela, por mais que esteja bem e ganhando dinheiro, tá? A gente tem que parar de chorar, a gente tem que conseguir usufruir disso tudo. E a outra questão da sucessão, eu acho que para nós que construímos as empresas, depois queremos passar, e deve ser algo que pega, a nós pais cabe saber que, a gente sabe, mas é muito simples dizer, eu cheguei até aqui, agora toca. O chegar até aqui, a que custo? Eu preciso de uma consultoria para me ajudar, para me adequar, para me renovar, para eu poder me modernizar e me atualizar. Eu não quero passar uma carga para minha filha. Eu entendo e eu digo isso para ela, que se ela manter a empresa já é grande coisa. Óbvio que eu quero que ela cresça. Mas primeiro eu preciso passar, e de novo, vocês lembram que eu falei antes que dentro da nossa política, nós não queremos ser um problema para ninguém. Eu não quero vender uma franquia ser um problema e não quero ter um franqueado que seja um problema. E o Valmir sabe do que eu estou falando disso tudo com as franquias da Florêncio, né, Valmir? Da mesma coisa, eu não quero que a empresa seja um problema para minha filha na sucessão. Então, por isso que vocês devem lembrar quando eu falei antes, nós estamos nos estruturando, contratando gerências, estruturando melhor os setores, tendo gestores, compartilhando a administração, que esse é o perigo, e é assim que a empresa familiar vai crescendo, com uma gestão única. Quando, acho que o Wagner esteve aqui, se me fizeram a pergunta de como é que tu vê tua empresa a médio e longo prazo, eu dizia que a gente não tem. Por mais que a gente tenha um planejamento, eu falei para vocês que eu planejei a placa solar quando construí o prédio. Eu falei para vocês que eu planejei o RFID quando troquei de RP. Mas isso era um planejamento na minha cabeça, que é a questão da empresa familiar. Tá, e como é que o resto do grupo dos gestores sabe de tudo isso? Sabe como é que eu fui aprender e fiquei muito mais aliviado? Quando a consultoria disse, não, tu contrata os gerentes e cada um vai se apresentar aos projetos, tu vai dizer sim ou não. Eu disse, mas que maravilha, então vamos fazer os projetos para mim a médio e longo prazo. E é isso. Só que com isso, tu dá autonomia para o teu gestor. Isso para o Valmir lá na Florência é tranquilo, mas para nós era uma novidade. Dar essa autonomia, mas que autonomia? Baseada em cima de um projeto a médio e longo prazo, que vai ser validado pela direção. Então, os gestores vão se sentir os gerentes industrial, o gerente administrativo e financeiro, o nosso gerente comercial, eles vão se sentir importantes junto com os seus coordenadores e supervisores dentro das áreas, vão fazendo planejamento para dar a continuidade. Então, falando na sucessão, nós já viemos trabalhando ela sim. Eu me vejo sim, trabalhando e envolvido por muito tempo. Mas chega uma hora que tu diz, eu preciso trabalhar hoje para não ser imprescindível, para que eu não seja importante de segunda a sexta. A empresa tem que andar sem a minha presença. Eu tenho que poder ter um fim de semana de 3 dias, não só de sábado e domingo. Mas para isso eu preciso organizar ela. E ao mesmo tempo eu não quero sair e deixar toda a carga para minha filha. Então nós estamos estruturando ela nesse sentido sim. E eu vejo agora a empresa para 2021 retomar o que eu chamo de número mágico em termos de 20% de crescimento. E eu sei que para crescer 20% eu preciso de um aporte financeiro para isso. Muitas empresas ou grandes empresas não têm esses objetivos ou esses grandes desafios pela questão de ter um aporte para investimento. Nós o conseguimos fazer, por isso que eu digo, tem a vantagem de ser menor, a gente se adapta mais fácil nas situações, né? Mas acho que chegou a hora de não se contentar mais com as diferenças de BOP, 2 para mais, 2 para menos, e sim voltar a retomar um crescimento, porque é chavão antigo também, que mesmo na Primeira ou Segunda Guerra Mundial tinha quem ganhava dinheiro. Vamos voltar a ser daquelas pessoas
que fazem a diferença acontecer mesmo no momento de crise. E arrumar a própria empresa. E a Rola Moça, com a obra, com a possibilidade de expansão, com essa autonomia, com essa questão de sustentabilidade bem trabalhado, está se preparando para alçar voos. Mas para nós é muito importante. Não interessa o barulho que se faz, interessa quanto sobra no final da régua, né? Na última linha. Então, nós somos um pouco mais conservadores nessa questão. Por isso, esse cuidado maior com as franquias. Entendi tudo que o Wagner falou na questão do trabalho deles. Eu tenho acompanhado, sou amigo do André da Florência aqui de Lajeado, que é um franqueado de vocês de longa data. Então, a gente troca figurinhas também. E é por isso que essa ideia de trocar hoje, de alguma forma, figurinha aqui com vocês. Eu acho que essa troca de ideias sempre surte algo a mais e nos leva para as nossas realidades e dificuldades, né? Mas temos essa preocupação, sim, e não queremos passar um problema, e sim uma grande solução, uma continuidade para a sucessão. Mas viemos trabalhando ela. E aqui ela está sendo tranquila nesse sentido. Cada vez mais profissional, mais tranquila. Que bom. Ela é apaixonada pelo que faz, né, Alexandre? Oi? Ela é apaixonada pelo que ela faz aí, né? O trabalho dela. Sim. A Ana é apaixonada. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças, tá? Conseguir fazer com que toda a estrutura e toda a equipe da empresa seja apaixonada pela empresa, apaixonada pelo que faz. É isso que a gente tem que conseguir no mercado. Pessoas que gostem de fazer o que estão fazendo. E em outras palestras mais demoradas, mas essa eu estou demorando minhas 2 horas, como em outras também, eu aprendi a gostar do que eu faço e não fui fazer o que eu gostava, porque eu não sabia o que eu queria fazer com 13 anos ou com 15 anos. E nem com 18 a gente sabe bem ao certo, e daí já tem que fazer um curso de medicina para ser médico. Então vão aprender a gostar do que vão fazer para ser bons médicos, né? E não é diferente aqui. Eu aprendi a amar o que eu faço. E não vivi querendo fazer o que eu acho que eu amo. Então, nós temos muitas pessoas no mercado de trabalho infelizes fazendo, trabalhando, esperando fazer o que vão gostar um dia. Ao invés de aprender a gostar do que estão fazendo hoje e amar o que fazem. Eu acho que essa é a grande questão aí, Wagner. É ser apaixonado pelo que a gente faz. É por isso estar aqui hoje na empresa, conversando com vocês, compartilhando, ou talvez tendo essa espontaneidade, que é isso. Naquela hora da apresentação do entusiasmo é justamente isso. Nós realmente adoramos e gostamos do que fizemos e é isso que a gente quer compartilhar. Talvez sejam esses os tópicos que vão ficando no meio do caminho. O que faz a Rola Moça ser diferente? O que faz ela ter sucesso onde ela atua? Outra questão é essa paixão aí, sem dúvida nenhuma. São vários tópicos que vão se juntando, mas, de novo, não consegui dar toda aquela ênfase na filosofia, mas é ela que resume a empresa. E é isso que quando a gente faz uma contratação hoje em cargo de gerência, em cargo de coordenação, primeiro explica a filosofia, tem que entender e tem que gostar e tem que se enxergar nela. Se não se enxergar nela, não vai fazer parte do time, não. Acho que isso ficou claro para nós depois de um tempo também, para ser diferente. Eu gosto muito mais dessa interação do final e por isso que a gente acabou esticando mais 1 hora nas perguntas e respostas. É isso que eu quis dizer para a Jéssica, que eu me sinto mais à vontade e a gente vai conseguindo responder. Tem toda uma introdução, tem toda uma palestra que tu não sabe como é que vai ser a interação depois. Não sei se o grupo é muito maior, mas eu fiquei muito satisfeito com a interação que a gente teve aí no final, aí com as perguntas, enfim. Já dá um outro sentido aí a nossa fala. Independente da quantidade, o importante é a nossa qualidade aí. Com certeza. É verdade. Sempre. Verdade. Mas muito bem. Era isso, então? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Olha, se a gente for se estender, vai... Até amanhã. Porque tá tão bacana o nosso bate-papo, né? Que a gente vai sempre procurando mais assunto, né? É verdade. Mas, temos que repetir. Isso, com certeza. Se nos derem a oportunidade da nossa parte, com certeza a gente vai querer sim. Mas muito legal. Começando só com perguntas e respostas, uma breve apresentação e daí a gente faz
uma hora de bate-papo, fica bem interessante. Isso. Da mesma forma, a visita aqui, né, gente? Então, o Wagner aí é o testemunha aí que a gente recebe, gosta de receber, assim como a Florence fez com a gente. Eu fui lá como um cliente, mas óbvio, como quem tem empresa, fui olhar toda a tecnologia, eu fico encantado e é isso que a gente tem que reconhecer, o que as outras empresas têm e, de alguma forma, mesmo sendo uma empresa do ramo moveleiro, com tantos anos, com esse nome conceituado no mercado, é isso que a Rola Moça busca ter também. Falar Florência, a gente lembra de qualidade, é isso que a gente procura na Rola Moça, falar de qualidade, falar de sustentabilidade. Nem sempre sustentabilidade é somente cuidado com o meio ambiente, sim com questões duráveis também, não é o fazer e simplesmente jogar fora, é isso que tem que ficar claro para a gente. Eu agradeço aí o convite, foi bem bacana aí e espero sim ter contribuído aí. A gente costuma assim falar só dos lados bons e não das feridas, mas claro que teve muito tombo, né? As pessoas só enxergam o trago que a gente toma e não o tombo que a gente cai, mas teve sim muito aprendizado, muito tombo no meio desse caminho. Mas o legal é chegar e ver o resultado quando a gente faz as coisas pensando de maneira boa e precisando de parceria sem dúvida nenhuma, tá? A gente não chega onde chega sem os parceiros aqui na produção, os lojistas lá fora. Eu acho que é isso que vai nos norteando aí a parceria e a flexibilidade aí com essas questões de mercado, que o mercado é muito volátil e não é só por causa da pandemia, sempre tem algo mais e de novo para a gente se adequar aí. Agradeço o convite e espero realmente ter contribuído aí com os presentes aí em algo mais aí. Com certeza. Foi Com muito certeza, válido. Com certeza. Alexandre. A gente Vamos também quer deixar... Vamos cobrar da Josi ela agendar aí uma visita na Rola Moça, né? Aí, Josi! Mas eu vou junto. Isso, ótimo. Já, coloca no mudo. Oi, pessoal, tudo bem? E no finalzinho. Uma pena que eu não assisti. Eu falei com o Alexandre e ainda perdi a palestra, né? Mas tudo bem. Eu estava ali no grupo das mecânicas, né? Falando outro assunto. Mas vamos agendar a visita, sim. Isso, para normalizar, e vai ser um prazer receber, temos espaço para isso. Trocamos uma ideia também pessoalmente aí. Tem que ir com tempo, né, Alexandre? A fábrica é enorme. Bem menos que a Forense, mas dá para distrair amanhã aí. Eu quero saber se tem uma lojinha assim depois da visita também, né? Uma loja conceito na cidade. Dentro dos comprometimentos com quem é lojista, não sei se tem algum lojista aí, mas na fábrica a gente acabou isso, mas isso já desde de quando a gente era realmente muito pequeno, ou quando se começou, não se vendia na fábrica, mas claro que se atende direto ao público, dentro de uma pergunta da Jéssica das plataformas. Então nós temos sim o e-commerce e tem a loja conceito, e tudo isso que eu tinha que falar. Nem falei das plataformas de venda que os representantes atendem, mas tem muito assunto bom aí para a gente conversar ainda. Maravilha. Acho que é isso aí, né, pessoal? Aí, agradecemos então a presença de todos. Foi muito legal. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada por todo o conhecimento, por toda a experiência que passou para nós. E esperamos nos encontrar em breve, numa visita. E também está convidado a conhecer a entidade. Quando passar por aqui, pode passar aqui tomar um café conosco. Perfeito, então. Obrigado aí. Isso aí. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.